Olá, seja muito bem-vindo ao canal da PIC aqui no YouTube. E hoje nós vamos bater um papo sobre o Report WordPress 2025. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa líder e referência em WordPress na América Latina. Chegar até aqui foi um percurso de 16 anos, onde a gente pôde se aprofundar cada vez mais no WordPress, nessa plataforma que é um grande sucesso mundial. Também os vários projetos que nós nos envolvemos nos permitiu sermos desafiados e conhecer profundamente o que o WordPress é capaz de fazer por você e pelo seu negócio. E nesse bate-papo aqui hoje, nós vamos ter uma abordagem de uma tendência, uma visão completa do cenário de 2025, do WordPress e o seu negócio e como você vai poder desfrutar de todos os benefícios dessa plataforma. Vem comigo! O cenário global e a força do Open Source. Primeiramente, o que é Open Source? Uma tradução literal, código aberto. E o WordPress, ele é um software, ele é uma plataforma de código aberto. O que significa dizer que você pode baixar o WordPress e fazer uso dele da forma que for mais conveniente para você. É claro, respeitando a licença a qual ele é licenciado, que é a GPL. Ok? Mas por que isso é muito importante? Primeiro, custo-benefício. Você vai poder fazer uso de uma plataforma que é utilizada por mais de 43% de todos os sites do mundo. Deixa eu clarear esse número aqui melhor para você. Imagine todos os sites da internet. 43%, ou quase a metade de todos eles, são feitos com uma única plataforma. E essa plataforma é o WordPress. E você pode fazer uso dela de forma gratuita, sem pagar pela licença de uso, pelo fato dela ser open source. Isso é extremamente importante. Isso, óbvio, a gente acredita que é um dos grandes motivos por esse sucesso do WordPress aí ao longo desses quase 20 anos, né? Outro ponto muito importante é a questão da escalabilidade. O WordPress ele pode ser usado por sites com pouquíssimos acessos a sites com milhões de acessos. É claro que quando você tem um projeto com milhões de acessos, você precisa preparar a casa, o terreno para isso melhor. Nesse caso, eu estou falando de infraestrutura de servidor, né, que você tem que preparar para aguentar ter uma audiência desse tamanho, para ter pico de acesso. E com o WordPress é possível ter isso, mas você tem que saber configurar o negócio. Outra coisa muito importante, você também consegue escalar o seu projeto digital com uma mesma plataforma, tendo diferentes tipos de sites. Por exemplo, você pode ter um blog, você pode ter um site institucional, você pode ter uma loja virtual, você pode ter um aplicativo para celular ou qualquer outra coisa fazendo uso de uma única plataforma. Mais uma vez, custo-benefício, além de facilitar a gestão no dia a dia da equipe de marketing, da equipe de engenharia que está trabalhando ali por trás. Outra coisa muito importante é o suporte global que o WordPress tem. O que eu quero dizer com isso? Por ser uma plataforma open source, ou seja, uma plataforma de código aberto, você não fica preso a nenhum fornecedor. Significa dizer que hoje você é atendido por mim, amanhã você pode ser atendido por outro e você tem total autonomia e propriedade sobre o que é desenvolvido. Então, por ser uma plataforma com suporte global, com milhões de desenvolvedores e empresas ao redor do mundo, você tem essa autonomia de migrar facilmente sem ficar preso com aquela plataforma ou com aquela empresa ou com aquele fornecedor. Isso dá autonomia, isso dá liberdade e dá segurança para o seu negócio. Por isso que o WordPress ele é extremamente importante nesse quesito de força global através desse pilar dele de ser open source. Agora vamos bater um papo agora sobre tendências e inovações com o WordPress. E a gente vai dividir esse papo aqui em 3 grandes tópicos. O primeiro deles, sobre a evolução do editor do WordPress. Aqui a gente tem uma longa história em relação a isso. A segunda coisa, e é o que mais se fala no mundo todo, a revolução da IA, a inteligência artificial e os fluxos de conteúdo. E o terceiro ponto, sobre headless e modelos híbridos. Então vamos organizar um papo aqui sobre essas 3 coisas que é de extrema relevância que você entenda para você explorar
isso aí muito melhor. Então, primeiramente, vamos falar sobre a evolução do editor do WordPress e vamos fazer uma conexão com essa era que a gente vive hoje de no-code. Para quem é muito antigo aí com o WordPress, vai lembrar que a plataforma lá nos seus primórdios era uma text area para você escrever conteúdo ali de uma forma muito arcaica. Depois isso evoluiu para utilizar ali o TinyMCE através de um conceito que nós chamamos de WinSync, ou seja, what you see is what you get, ou seja, o que você vê é o que você obtém. Só que esses dois editores iniciais, eu vou usar um termo aqui, ele precisava que muita gambiarra fosse feita. Gambiarra de código, de shortcode, de uma série de outras coisas para que você pudesse ter uma melhor composição visual. Isso para nós que somos técnicos, tudo bem. A gente se vira, a gente manda bem nesse quesito. Agora, e para quem não é técnico? E para os profissionais de marketing? E para os designers? E para o cliente final que está lá na ponta fazendo a edição de conteúdo? Como é que lida com esse monte de código para tentar estruturar e publicar uma página? Eis que surge o editor de blocos do WordPress, vulgo Gutenberg. Gutenberg, desde quando tivemos a concepção desse editor, ele vem mudando profundamente o WordPress e a sua arquitetura. De forma que você consegue ter uma edição de conteúdo, uma estruturação de página muito mais próxima do resultado final, fazendo com que os profissionais de marketing, os designers e todo mundo que não é técnico consiga ter uma maleabilidade muito mais fácil através desse editor. E por que eu faço uma conexão com o no-code? Primeiro vamos entender um pouco desses conceitos. É muito comum nós falarmos de code, low code e no code. Quando eu falo de code, eu estou querendo dizer código, ou seja, é algo totalmente programável, que a gente gastou muito código ali para poder desenvolver. Quando eu falo de uma solução low code, quer dizer que eu vou ter um mix de código e uma parte que não é código, eu vou conseguir arrastar e soltar alguma coisa e ter o melhor desses dois mundos. E quando eu falo de uma solução no code, significa que código nenhum, entre aspas, eu já explico esse entre aspas, onde eu vou conseguir desenvolver a página, desenvolver o meu site, o projeto que eu queira, sem precisar desenvolver, sem precisar codar nada. O que é muito bom para o usuário final, o que é muito bom para o profissional de marketing, de design, ou até para você, que é um profissional técnico, mas quer fazer algo muito rápido e ágil. E por que eu faço esse entre aspas aqui? Para que a gente tenha uma solução no code, eu preciso que alguém faça o code, né? Isso eu acho um grande barato do WordPress, porque ele consegue prover as três soluções com maestria. Ou seja, no code com Gutenberg, low code, e aí um mix também de alguns outros page builders, algumas coisas assim, e code para quem quer desenvolver algo totalmente do zero, customizado. Então isso é muito forte e é muito poderoso. Outro ponto bem importante que a gente tem visto muito é essa revolução da inteligência artificial. E claro, no WordPress não seria diferente. O WordPress ele é extremamente passível de ser customizável a partir da sua arquitetura de plugins. Ou seja, aqueles pequenos softwares que a gente instala no WordPress para poder customizá-lo e adicionar o que eu gostaria ali. Através de um plugin, eu consigo adicionar no WordPress a solução de IA que eu quiser. E eu posso também fazer uso de qualquer modelo que faça sentido para mim. ChatGPT, DeepSeek, Anthropic, enfim, Cloud, qualquer coisa. Porque essas soluções fornecem uma API, o WordPress também fornece uma API, você desenvolve um plugin e integra tudo. Então hoje, se a gente olhar no repositório do wordpress.org, existe ali dezenas, quiçá centenas de opções de integrar IA de uma forma ou outra no seu WordPress. Tem várias soluções também que você pode conectar no seu site para poder fazer isso. E o próprio WordPress,
ele vem estudando como integrar IA no core da plataforma. Em 2024, a Automatic, que é uma empresa do fundador do WordPress, comprou uma startup focada em IA, o que dá um indicativo para a gente que novidades nesse sentido está por vir nos próximos anos ou meses em relação aí ao core do WordPress. Vamos aguardar, até porque a gente tem aí 3 ou 4 novas versões por ano, então eu acredito que isso deve chegar muito brevemente até nós. E outro ponto muito importante é, como o WordPress é uma solução totalmente personalizável, e as empresas também, cada uma tem os seus métodos, os seus processos, os seus objetivos específicos, a gente consegue entender como que as empresas trabalham, desenvolver uma solução específica para elas integrando IA. Então, a gente não pode deixar passar essa oportunidade que está acontecendo aí no mercado, revolucionando vários negócios, e o WordPress está apto para poder te ajudar nesse grande quesito, nessa grande revolução. E aí, falando de headless e modelos híbridos. Primeiro, o que é headless? Se a gente pegar uma tradução literal, headless quer dizer sem cabeça. Então, se a gente pensar numa composição padrão do WordPress, eu tenho o core da plataforma, um tema e um conjunto de plugins. Quando eu falo de uma solução em headless, eu estou tirando o tema padrão de um WordPress, onde eu tenho o core da plataforma, um conjunto de plugins, e aí você vai ter uma interface criada com alguma solução como React, como Vue, e aí essa interface aqui, ela vai se conectar com o WordPress através da REST API da plataforma, de forma que você consegue desenvolver uma solução nesse tipo de arquitetura. É um modelo de arquitetura que funciona muito bem para uns e para outros talvez não faça muito sentido por causa de custo, por causa de mais profissionais que acaba necessitando ali de ser envolvido e por ser um pouco mais complexo, né? Porque quando a gente fala de uma solução padrão, o core, tema e um conjunto de plugins, está todo mundo acostumado. Então, desacoplar e para esse modelo headless, tem muita empresa que a gente já desenvolveu na PIC vários projetos nesse sentido, mas não é para todo mundo. Alguns ganhos que a gente percebe nesse modelo são ganhos com performance, com escalabilidade, com segurança, e com uma série de outras questões, redução de custo de infra, porque a gente consegue, nessa parte frontal, a parte do site pública, a gente tem algo praticamente estático, HTML, com CSS e com JavaScript. E toda a parte de inteligência, de regra de negócio, está aqui do lado do WordPress e essa REST API fazendo a comunicação aí entre os dois. O que é muito interessante, que você pode ter um projeto também de uma forma híbrida. O que eu quero dizer com isso? Imagine você tendo um WordPress clássico, o core da plataforma, o tema e um conjunto de plugins. No entanto, dentro do WordPress ali no admin, onde você tem todos os gerenciadores de conteúdo, você consegue exportar esses dados, deixá-los disponíveis através da REST API do WordPress. Uma vez que eu tenho essa gama de conteúdo exposto na API, eu consigo que outras soluções sejam desenvolvidas, por exemplo, um aplicativo web, um aplicativo para TV, um aplicativo de inteligência artificial ou qualquer outra coisa, consuma esses dados do seu projeto via API e a interface do seu site, blog, loja ou qualquer outra coisa está ali no modelo convencional. Então você pode ter algo híbrido também e fazer uma salada mista aí, do jeito que for mais conveniente para o seu negócio. Então essa flexibilidade ela é extremamente importante e relevante aí para a gente. Futuro do e-commerce ou o futuro das vendas pela internet. Se você não conhece o e-commerce, deixa eu ser extremamente simples. O e-commerce, ele é um plugin, ele é uma solução que você adiciona ao WordPress e o transforma numa loja virtual. Se antes eu disse para você que o WordPress tem 43% de participação de mercado mundial, sendo uma plataforma líder, eu também te afirmo, o e-commerce é líder de mercado mundial. Significa dizer que nós temos milhões e milhões de lojas ao redor do mundo fazendo uso dessa solução. E em 2025,
ela vai ficar, e já está ficando, na verdade, muito mais poderosa para você e para o seu negócio. Primeiro, desempenho e escalabilidade. Sejamos sinceros aqui. O e-commerce, ele sempre exigiu uma infraestrutura de servidor maior. Isso é uma problemática que a gente conhece, mas isso ao longo dos últimos anos foi trabalhado até com o lançamento do HPOS, ou High Performance Order Storage. O que é isso? Como o e-commerce ele adiciona no WordPress a funcionalidade de loja, o e-commerce ele herdou a estrutura de banco de dados padrão do WordPress, que faz ali muito uso de post e post-meta, ou seja, dado e metadado. Isso para uma loja virtual ficava um pouco complicado por algumas questões de performance, por algumas questões lá no back-end. Então, com essa solução do High Performance, ou seja, muita performance, order das vendas ali que são realizadas e como elas são armazenadas. Por isso, desse HPOS que foi implementado já no e-commerce, mais uma vez, High Performance Order Storage. Se você já tem uma loja em e-commerce, se você já tem uma solução baseada nisso, você consegue implementar essa nova funcionalidade. Você tem que ativá-la e fazer essa transição, ok? Se você está desenvolvendo sua loja virtual, seu projeto de vendas pela internet através do e-commerce, a partir de hoje, você precisa considerar o HPOS para ter uma performance incrivelmente com o e-commerce. Segundo ponto muito importante, checkout por blocos. O que é isso? O WordPress, e a gente falou sobre isso mais cedo, ele vem implementando o editor de blocos cada vez mais. Então você consegue desenvolver toda uma página blocadas. Isso vem chegando no e-commerce também de uma forma muito consistente e agora isso está muito forte no checkout para te dar uma autonomia maior para personalizar o momento final ali de compra. Isso permite que você possa fazer testes, que você possa variar o checkout, que é o momento mais decisivo ali de compra. Então, quanto mais autonomia nós tivermos nessa parte da loja, significa alcançar mais conversão para o usuário final. Outro ponto muito importante nesse ano, que a gente está começando a presenciar também, são recursos antes somente adicionados via plugins, agora nativos no core da plataforma. Então, o WordPress, mais especificamente o e-commerce, está numa linha de pensamento de que aquilo que é essencial para vender online, aquilo que é essencial para estruturar um negócio de vendas pela internet, nós vamos visualizar cada vez mais no core do e-commerce, ao contrário de ter que adicionar um monte de plugins para cada uma dessas funcionalidades. Com isso tudo, a conclusão que a gente chega é que nós vamos ter cada vez mais o e-commerce robusto, muito mais performático, muito mais customizável e com essa combinação aqui a gente consegue evoluir com os testes AB, a gente consegue evoluir com várias possibilidades para ter uma taxa de conversão muito maior, para reduzir o custo de infraestrutura e, consequentemente, aumentar a lucratividade do seu negócio. Estratégias de mercado e tendências para 2025. Quando eu olho para trás, nesses 16 anos de Apic, eu consigo, obviamente é muito mais fácil olhar para trás, ver todo esse sucesso do WordPress. Há 16 anos eu acompanho a participação de mercado dessa plataforma e ela nunca caiu. Foi um crescimento contínuo ao longo desses 16 anos que a gente olha. Quando eu olho para frente, eu continuo acreditando que esse sucesso vai permanecer, que muito em breve a gente vai alcançar 50% e mais, porque todas as ameaças que chegaram até o WordPress, nenhuma delas foram efetivas, mas foram muito importantes para que a plataforma nunca parasse no tempo, que ela sempre fosse evoluindo. E assim eu continuo acreditando que ela sempre vai evoluir. Como eu falei da questão da inteligência artificial, que de forma nativa eu acredito que algumas coisas virão em releases futuros.
Então, olhando para trás, olhando para frente, a gente tem aí uma grande tendência com o WordPress que dá segurança para a gente. Mas de uma forma muito específica, deixa eu trazer alguns pontos aqui. Primeiro, redução de custos. Quando a gente fala de uma plataforma open source, obviamente você não tem custo com licença de software. Se você está no mercado enterprise, isso são música para os seus ouvidos, que provavelmente você gasta, eu vou dizer gasta, alguns milhares de reais para poder adquirir licença de algum CMS proprietário e ao mesmo tempo ficar preso com uma empresa ou com um fornecedor. Ainda na questão de redução de custo, a gente pode pensar na inteligência artificial junto com automação, porque ela vai otimizar todos os seus processos e vai te dar um ganho de produtividade e eficiência. Quando eu penso em toda essa diversificação de blocos, de possibilidades de layout, também vai te trazer uma redução de custo, porque vai permitir fazermos diferentes versões de uma página para poder testar aquela que melhor traz uma conversão e reduzindo o custo de desenvolvimento e criação de tudo isso. Outro ponto específico, proprietário e open source. Isso sempre vai ser uma discussão, eu acredito, por resto de nossas vidas. O WordPress nasceu dessa forma e permanece até hoje como uma solução open source. E se a gente pegar o boom da inteligência artificial, a gente já começa a ver, entre aspas, essa briga dessas duas questões, ou seja, modelos de IA proprietário, modelos de IA open source. É só a gente pegar recentemente aí o lançamento do DeepSeek, né, que foi um sucesso estrondoso e é um modelo disponibilizado de forma open source, então isso vai crescer muito. Outro ponto muito importante é a experiência do usuário. Nós que desenvolvemos presenças digitais, blogs, sites, lojas virtuais, landing pages, a gente sempre se preocupa com essa questão da experiência do usuário. No entanto, quando a gente pensa nos profissionais que estão por trás desse tipo de projeto, principalmente ali na administração do WordPress, é preciso que a gente tenha ali também uma boa experiência do usuário, porque tem pessoas que ficam ali dias, horas trabalhando para poder fazer a publicação de conteúdo, de produtos, de uma série de coisas. Precisa ter uma boa experiência do usuário ali. Outra tendência muito forte é a acessibilidade, que ela se conecta muito com essa experiência do usuário, e aqui eu vou me ater dentro da administração do WordPress. É sabido que no nosso país, no Brasil, nós temos aí uma média de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência motora, visual e alguma outra questão. Logo, quando a gente se dedica a questões de acessibilidade, eu estou aumentando em muito o alcance de uso e sendo mais gentil com essas pessoas também, incluindo elas nesses projetos. E o WordPress, a cada nova versão que ele lança, ele traz melhorias muito significativas de acessibilidade através de um time comprometido com essa questão no core da plataforma. E o poder de customização sempre foi uma temática muito grande do WordPress, lá dos primórdios da plataforma, desde o surgimento dos temas, dos plugins e agora com os blocos. E com os blocos fica uma possibilidade de customização muito mais forte, mais rápida e mais fácil, porque basta você pegar um bloco, mover ele para cima, para baixo, para o lado, para o outro ou qualquer outra coisa, vai fazer você conseguir ter uma customização aí muito mais poderosa. Segurança. Eu tenho uma máxima que eu preciso repeti-la. O WordPress é seguro. Inseguro é você. Existe uma lei do software que diz que nenhum software é 100% seguro. Isso é uma máxima para todos os softwares. Então, por que eu falo que o WordPress é seguro e logo em seguida eu trago essa grande lei da segurança? Porque segurança é processo. Não adianta eu implementar a segurança uma única vez. Isso é preciso ser feito de uma forma contínua, de uma forma estruturada, de uma forma sistemática. E com o WordPress é possível sim
ter projetos extremamente seguros, desde que você siga preceitos de segurança, tanto na infraestrutura de servidor, quanto na aplicação em si, ou seja, o WordPress, e também no usuário como um todo. E ao redor do mundo e aqui no Brasil, nós temos clientes também, órgãos governamentais, bancos, fintechs, todos eles que têm essa preocupação com a segurança, fazendo uso do WordPress. E conectando com segurança, também é uma tendência e vai permanecer muito forte, é a questão de compliance. Ou seja, qualquer projeto digital, ele trata e lida muito com dados pessoais, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. E o core do WordPress, a plataforma, ela é totalmente compatível com a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, bem como com a GDPR, que é o modelo europeu. Então, totalmente flexível a plataforma para poder ajudar você nas suas questões de compliance. Ok? Então, com o WordPress e para essas tendências, e aí eu vou repetir aqui uma máxima do WordPress, que foi uma tendência ontem, é uma tendência hoje e eu acredito que vai ser uma tendência amanhã, que é faça sozinho ou faça acompanhado. Com o WordPress, você pode fazer o uso do conceito do it yourself ou você pode fazer através dos prestadores de serviço, das empresas que têm uma maior entendimento e um poder de customização para adaptar o WordPress à realidade do seu negócio. Recomendações práticas, simples, para você adotar aí no seu projeto digital, ainda hoje. Sem lero-lero, de uma forma muito simples para você conseguir decodificar a mensagem. Vamos lá, primeiro, fazer uma avaliação da arquitetura atual no seu projeto. Aqui eu vou sugerir 4 grandes análises: SEO, performance, segurança e acessibilidade. Por que esses 4? SEO, vamos lá. Tráfego pago é muito bom? É. Traz acessos? Traz. Mas o tráfego gratuito, convenhamos, ele é muito menor. Então, quanto mais fácil o seu site for indexado pelo Google, quanto melhor ranqueado ele for, mais tráfego orgânico você vai ter. Então, analise todo o seu cenário aí de SEO. Segundo ponto, de performance. Quanto mais performático for o seu site, quanto mais rápido ele carregar, melhor vai ser a experiência do usuário ao navegar nele. Consequentemente, o Google vai considerar isso também e vai ajudar no SEO para ranqueá-lo melhor. E quando eu falo de segurança, obviamente, pensa no Google. A pessoa vai ali, faz uma busca de um determinado assunto, o Google acredita que o seu conteúdo faz sentido para essa pessoa, mas como que o Google vai direcionar essa pessoa para cá se o seu site está comprometido em questão de segurança? Ele não vai. Então você precisa analisar se a sua segurança está tudo ok. E por fim, acessibilidade. São mais de 40 milhões de potenciais usuários somente aqui no Brasil, com algum tipo de dificuldade motora, visual ou qualquer outra coisa. Então é extremamente importante que você pense nos quesitos de acessibilidade, das coisas mais simples às mais complexas. Então você pode fazer coisas mais simples. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente começa pecando na acessibilidade no design. Por quê? Eu preciso ter um alto contraste entre um texto e o fundo, por exemplo. Esse aqui é o exemplo mais clássico. Eu estou com uma camisa preta. Se eu coloco aqui uma letra branca, você vai ter um alto contraste, você vai ler facilmente. Se eu coloco aqui em cima uma escrita cinza escuro, você vai ter um contraste muito baixo e uma leitura muito dificultada. Logo, você não vai ter ali algo acessível. Então começa lá no design, várias outras coisas. Isso é uma recomendação prática para você adotar. Segundo ponto, implementar o editor de blocos. O editor de blocos do WordPress, como a gente mencionou, vai trazer para você inúmeras facilidades, inúmeras possibilidades para customizar o seu projeto cada vez mais, além de ser o core, além de ser o editor nativo do WordPress
e toda a evolução, todas as novas funcionalidades da plataforma estão vindo nesse sentido. Outro ponto importante é explorar os recursos nativos versus os plugins. Sempre que existir um recurso nativo na plataforma, faça uso dele, ao contrário de querer usar um plugin que vai adicionar algo que a plataforma já tem. Não faz sentido. O exemplo mais clássico, e esse aqui é clássico, é muito antigo, deve ter mais de 10 anos esse exemplo aqui, eu ainda vejo pessoas repetindo ele. O WordPress, de forma nativa, você consegue implementar uma paginação com números, sem a necessidade do anterior ou próximo. E tem gente que quer usar plugin para poder fazer isso, mas a própria plataforma já tem essa possibilidade. Só que tem algumas coisas, algumas joias escondidas aí que somente os especialistas conhecem porque estudam a plataforma a fundo. Outro ponto importante, adotar a inteligência artificial de forma estratégica. Que recomendação é essa? Não queira aplicar uma inteligência artificial simplesmente porque é um hype, porque é isso ou é aquilo. Procure entender, primeiro, qual que é o benefício que ela vai trazer para o seu usuário, para o seu negócio, e aí fazer uma customização. Vou dar um exemplo. Tem muita gente publicando imagem destacada usando o DALL-E, né, do ChatGPT lá da OpenAI. Qual que é o grande problema disso que eu vejo? Primeiro, é feia as imagens. Segundo, você bate o olho, você sabe que a imagem foi gerada por aquele modelo. E aí você vai na internet, tem um monte de usando a mesma coisa. Você começa a perder a identidade do seu próprio negócio. Então, se você de fato quer usar uma inteligência artificial para gerar imagem destacada, faz o uso de algo mais personalizado, trabalha muito bem no prompt para que você possa ter algo ali diferenciado, ok? E também você pode fazer toda uma análise dos processos que você utiliza, onde estão os maiores geradores de custo da sua operação, e através disso aí você possa conseguir ganhar produtividade e eficiência adotando a IA de uma forma estratégica. Considerar os processos de segurança, sempre. Então, cuidar da infraestrutura de servidor, cuidar do WordPress em si e cuidar dos usuários. Geralmente, pessoal, os usuários, quem faz uso, quem tem o login de acesso à plataforma, são eles que comprometem a plataforma. Vou dar um exemplo para você muito simples. Um dos ataques mais comuns é o ataque que a gente chama de força bruta. O que é isso? O usuário, um cracker, ele tem a URL de login, de onde ele quer atacar, ele tem o login, geralmente o e-mail, e convenhamos que o nosso e-mail ele é público, só que ele não tem a senha. Então o que ele faz? Ele já tem a URL da página de login, ele já tem o e-mail, que é o login, então ele pega um software de ataque de força bruta, informa essas duas informações que eu disse aqui, o URL e o endereço de e-mail, por exemplo, pega um dicionário de senha. O que é um dicionário de senha? É um arquivo TXT onde eu tenho uma senha por linha, só isso. Dessa forma, o que acontece? Esse software vai fazendo uma tentativa desse endereço de e-mail, mas cada uma dessas senhas nessa URL, e aquilo que retornar positivo significa que a senha daquele e-mail é aquela ali. Por isso que você nunca deve fazer uso de uma senha fraca, é a forma de você se proteger, ok? E ainda nesse contexto de segurança, um outro exemplo que eu gosto de dar, porque que a gente tem que se preocupar com essas três vertentes aqui, o usuário, o WordPress e a infraestrutura de servidor. Porque de nada adianta de você fazer todas as implementações de segurança e deixar uma determinada brecha. Dá um exemplo na sua casa. Você coloca alarme, você coloca câmeras de segurança, só que aí você sai e deixa a chave na porta. Do que adiantou? Então a gente tem que pensar em todos esses contextos. E na questão de segurança, a gente vai adicionando camadas, a gente vai dificultando cada vez mais o invasor, para que ele desista e fale assim, tá muito difícil aqui, eu vou parar porque realmente eu não estou conseguindo. Então são várias etapas que você vai colocando ali de segurança para poder blindar e trazer mais proteção para
para a sua presença digital. E por fim, planejar a escalabilidade. E aqui eu vou falar escalabilidade em dois sentidos. O primeiro, escalabilidade que eu chamo de negócio. Através do WordPress, você consegue ter um blog para poder trabalhar marketing de conteúdo, você consegue ter um site institucional, você consegue ter a sua loja virtual e você consegue prover conteúdo e interações para aplicativos diversos. Você consegue planejar toda essa escalabilidade do seu negócio fazendo uso de uma única plataforma que é o WordPress. E um outro ponto são escalabilidade de acesso. Quanto mais acessos você for tendo, você vai tendo desafios diferentes. Isso é super natural, mas é um bom problema, convenhamos. Um paralelo muito interessante é o seguinte: imagina você dentro de uma sala de 40 metros quadrados. Talvez dentro dessa sala, eu vou chutar aqui, caibam 100 pessoas, ok? Quando chegar a 100ª pessoa, o que vai acontecer? Ela não consegue entrar. Para que ela entre, outra tenha que sair. Então você imagina uma sala lotada e várias pessoas tentando entrar. Não consegue. Quando a gente fala de site, de loja, de blog, de landing page, é a mesma coisa. Um determinado servidor, uma infraestrutura, que nesse exemplo aqui é como se fosse a sala, ela é projetada para aguentar até determinado período. Então, se a sua audiência cresce de uma forma a transbordar isso aqui, o seu site vai começar a apresentar lentidão, o site pode cair e vários usuários aqui não vão conseguir acessar. Alguns vão ser jogados para fora disso daí como um todo. É isso de recomendações práticas para você aplicar ainda em 2025 com o seu projeto digital em WordPress. Chegando ao final, eu quero reforçar: o WordPress e o e-commerce em 2025 eles vão vir cada vez mais acelerados nesses quesitos aqui abordados. Ou seja, integrações nativas com inteligência artificial, foco na maior performance, no caso do e-commerce, o HPOS, ou High Performance Order Storage, e no caso do WordPress, alguns plugins, alguns testes estão sendo implementados na plataforma, e um deles, que eu acho muito interessante, é uma, digamos assim, performance preditiva. O que é isso? O usuário entra no seu site e a gente vai ter uma inteligência que vai predizer, que vai imaginar quais as possíveis próximas páginas que esse usuário vai acessar. E já vai começar a fazer o download dela de uma forma antecipada, preditiva, para poder trazer uma performance muito maior. Vai ser incrível esse recurso. E a capacidade de edição muito mais intuitiva, seja para o conteúdo, seja para as páginas do projeto, para dar uma autonomia muito maior para você. Então, com todo esse contexto que a gente vê aqui em 2025, a gente vê uma possibilidade muito maior para os desenvolvedores de software, né, os devs. A gente vê um ganho muito significativo para os profissionais de marketing, os designers, os empreendedores. E para você que é gestor, que quer estruturar um negócio para a sua corporação, você vai ter em mãos uma plataforma extremamente flexível, open source, customizada, com compliance, segura para poder se adaptar. E aqui na PIC, nós já estamos há mais de 16 anos respirando todos os dias o WordPress e as novidades que ela traz. E espero que você tenha curtido, aproveitado com esse Report WordPress 2025 da PIC. Até a próxima!